Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação da Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 19, os versículos 17 a 37. Assim está escrito: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a no isope, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isto aconteceu, para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez, diz a escritura: verão aquele que traspassaram. Este o texto relatado
por João, apóstolo de Jesus, com relação à crucificação, foi o único apóstolo dos 12 que ele escolheu. Um traiu, saiu do grupo, ficaram os 11, e destes 10 o deixaram nesta importante hora. Porém, João esteve lá, diante de Jesus, no ato da sua crucificação. Jesus estava no Getsêmani com os discípulos, fazendo a sua oração a Deus o Pai, e deu o momento em que chegou Judas com aquelas autoridades a quem ele tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata, vieram e Judas tinha dado a eles um sinal, dizendo: aquele que eu beijar é este, prendei-o. E foi e chamou Jesus. E o beijou. E Jesus disse: com um beijo traz o Filho do Homem? Então vieram aquela turba e levaram Jesus. Saindo dali, ele foi levado a julgamentos, uma noite pesada, uma noite triste, Jesus passando por várias espécies de julgamentos. Em todas elas, como havia o conluio daquele povo, decretaram Jesus como condenado, como sendo levado à morte por crucificação, que era a morte dos malfeitores. Jesus também foi equiparado a um malfeitor, portanto deram-lhe a crucificação como o modo pelo qual ele deveria morrer. E passado este tempo, levaram então Jesus a isto. Todos os julgamentos diziam: ele é digno de morte, ele merece morrer. Ainda houve um que disse que era necessário que um justo morresse pela nação. E estava ali Jesus. Não havia nele mancha, não havia nele corrupção, não havia nele nenhum intento revolucionário ou de sedição contra as autoridades ou qualquer que fosse. Ele veio cumprir a vontade de Deus o Pai e estava estabelecido na Escritura que ele seria entregue na mão dos malfeitores. Estes o levariam à crucificação, e foi exatamente o que nós encontramos na Escritura, que ficou relatado. O próprio Jesus havia dito que esta seria a sequência dos fatos que se realizariam: a sua entrega aos malfeitores, ao julgamento, à condenação e futuramente a crucificação como resultado daqueles julgamentos que lhe foram feitos. E diz-nos que assim aconteceu. Ele, levando a sua cruz às costas, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se diz Gólgota, onde o crucificaram ali. Era um lugar certamente no alto, com uma vista para a cidade, porque os de perto e os de longe podiam vê-lo, e ele ali então foi crucificado com outros 2 malfeitores, um à direita e outro à sua esquerda, e Jesus colocado no meio. Aqueles 2 que estiveram com Jesus, eles foram julgados, sentenciados por atos que eles cometeram contra a vida, contra a sociedade, e se tornaram dignos da morte por crucificação. Porém, Jesus não fez nenhum mal. Jesus, inocentemente, veio e foi levado à crucificação. E quando o colocaram naquela cruz, Pilatos preocupou-se em identificar quem era Jesus. Então, pediu que se fizesse uma escritura dizendo assim: Pilatos escreveu um título e colocou este título junto à cruz de Jesus. Não diz que foi colocado o título na cruz dos outros 2 malfeitores, mas na cruz de Jesus, sim. E o que Pilatos colocou foi: Jesus Nazareno, Rei
dos Judeus. Esta foi a inscrição que ele fez, que condiz com o que diz a Escritura. Jesus Nazareno, que é o rei dos judeus. E ali ficou em grego, hebraico e latim, para que a maioria das pessoas que estavam ali na volta pudesse ler e entender o que era que estava escrito na cruz de Jesus. E observando que houve alguns dos principais que foram dizer a Pilatos que trocasse aquele título, porque até o título que Jesus recebeu incomodava as pessoas. Quando ele disse Jesus Nazareno, rei dos judeus, disseram não, coloque assim, que ele disse sou o rei dos judeus. Pilatos estava decidido e disse o que? Escrevi. Não tem que voltar atrás, não tem que mudar nada. O que está escrito fica. E realmente ficou. E esta escritura ficou lá, marcando e ficou registrado para a eternidade. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então nós encontramos este ponto importante. Hoje, quando se vê em algumas cruzes que eles fazem para crucifixo ou para colocar nas igrejas que adotam a cruz como lá um instrumento, eles escrevem lá a seguinte inscrição, INRI. Este INRI é referindo-se a este título que foi colocado por Pilatos na cruz de Jesus. O I significa o J, que é Jesus Nazareno, rei dos judeus. E ficou isto gravado, e por hoje e pelos séculos dos séculos afora, sempre se fará referência a este título que é próprio de Jesus. Pilatos não o colocou por vontade própria. Certamente o Senhor Deus o orientou neste título, que condiz com o testemunho de toda a Escritura. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Bem, e ele foi crucificado com este título. E as pessoas começaram agora, uns a zombarem, outros a refletir sobre aquele ato, aquela situação. Uma maioria não se importava porque seguia a vida comum. Para eles era mais um que seria crucificado, mas diante de Deus e como testemunho a este mundo, não era mais um, era o Filho de Deus que encarnou-se entre os homens, viveu entre os homens e chegou a este momento para selar de uma vez por todas a missão, o trabalho importante que ele veio realizar. Ele veio para entregar a vida em sacrifício a Deus. Às vezes é difícil compreender como isso se dá através de uma condenação, de uma crucificação. Não importa o meio pelo qual Jesus foi levado à morte. O que importa é que ele, mesmo crucificado, um instrumento de horror, que era a crucificação, ele ali cumpriu o que estava estabelecido. Um outro texto ele diz, Pai, está consumado a obra que me destes a fazer. Então ele cumpriu plenamente tudo quanto Deus havia estabelecido como condição necessária para o sacrifício do resgate, da libertação da humanidade, para que eles pudessem voltarem-se novamente para Deus, agora através da redenção. O preço do resgate foi pago por Jesus. O salmista disse que, ainda que alguém desse toda a sua fazenda para a redenção do seu irmão, os seus recursos se esgotariam antes. A forma pela qual Jesus ofereceu a Deus o Pai o preço da redenção não foi com prata,
não foi com ouro, não foi por tradição, mas foi o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que ofereceu-se a si mesmo, a Deus, pelo Espírito eterno. Foi o oferecimento da vida do Senhor Jesus. O seu corpo foi aberto com uma lança. O seu sangue foi derramado, mas ele o colocou nas mãos de Deus o Pai, que se comprazeu naquele sacrifício e o aprovou como sendo válido o sacrifício de Jesus eterno, a morte de Jesus. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Foram os nossos pecados que levaram Jesus à morte. Então veja a grandeza dos nossos pecados em levar um justo à morte, porque nós mesmos não havia condições de reconciliar com Deus no estado de pecado em que estávamos. Então veja quanta malignidade havia na nossa vida como consequências do pecado, que levaram um justo à cruz. Mas ele assumiu o nosso lugar. Pedro, ao escrever, disse, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, para que nós agora, mortos ao pecado, pudéssemos viver para Deus através da justiça do Senhor Jesus Cristo. Então aqui aconteceu desta forma. Jesus foi crucificado, conforme o relato, parece-me que de Marcos, na 3ª hora do dia. Portanto, às 9 horas da manhã, foi o momento da crucificação. E Jesus ficou ali, naquela cruz, por um período aproximadamente de 6 horas, que ele ficou ali naquela cruz. Marcos, no capítulo 15, o versículo de número 21 a 25, diz assim: constrangeram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz, e levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sobre ele sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora 3ª, e o crucificaram. Então, Jesus foi crucificado à hora 3ª, portanto, às 9 horas da manhã. E diz a palavra, e chegada a hora 6ª, portanto, ao meio-dia, chegada a hora 6ª, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. Por 3 horas seguidas, da hora 6ª à hora 9ª, de meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas. O sol não deu a sua luz, a lua, tudo fez-se noite, fez-se trevas. E nós observamos aqui que por este período de 6 horas, Jesus ficou crucificado. E na hora 9ª, Jesus, então, se dirige ao Pai. É quando ele diz esta palavra que João deixou registrado. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então foi assim que aconteceu a crucificação de Jesus. Observe quanto tempo ele ficou exposto ali na cruz, no alto do Gólgota. E os céus e a terra testemunharam o sofrimento do Filho de Deus,
mas testemunharam também a vibrante vitória e o triunfo de Jesus, quando ele dirige-se ao Pai e diz: está consumado, completou, nada mais por fazer, tudo completo diante de Deus o Pai, selou de uma vez por todas, com o seu sacrifício, o preço da redenção, que Jesus ofereceu a Deus. Há uma doutrina diabólica por aí, dizendo que Jesus ofereceu o sacrifício a Satanás para que ele libertasse as vidas para Jesus. Mas isto é diabólico e não tem apoio na Escritura Sagrada. O sacrifício de Jesus foi oferecido a Deus. E pelo poder do sacrifício de Jesus, as pessoas são libertas do poderio de Satanás. Não houve negociata. O que Jesus fez, ele o fez para Deus, o Pai. Ele entregou-se ao Pai. Ele disse: Pai, está consumado a obra que me deste a fazer. O preço está pago. Deus, o Pai, aceitou e aprovou. E todos nós agora somos resultados desta morte de Jesus, morte do crucificado, que triunfou, que venceu. À luz da Bíblia, nós encontramos que a morte de Jesus foi substitutiva, foi nosso lugar. A morte de Jesus foi vicária, foi o preço do resgate. A morte de Jesus foi propiciatória, no intuito de trazer os de longe para perto. A morte de Jesus foi reconciliadora, porque éramos inimigos de Deus. Mas através de Jesus, fomos reconciliados com Deus. Então veja, a morte de Jesus foi a morte do mártir, que consumou com a sua morte, de uma vez por todas, a oportunidade da obra da salvação, estabelecida por Deus, que foi um alto preço pago por Jesus, mas que Deus coloca diante da humanidade de maneira gratuita, para que recebam a salvação através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, quando nós olhamos para a Escritura sobre a morte de Jesus, qual foi o propósito da morte de Jesus? Nós vamos encontrar 7 propósitos da morte de Jesus. Embora sendo uma morte horrenda, triste, vil, mas ele assumiu este lugar, tendo em vista os filhos que levariam a glória, porque ele via o resultado do seu trabalho. E ele alegrou-se em Deus, por ver que através da sua morte, vidas aos milhões e milhões deste mundo seriam levadas e reconciliadas com Deus por meio da salvação por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o primeiro propósito da morte de Jesus foi nos redimir da maldição que tinha sido lançada sobre a nossa vida por ocasião do pecado. Estávamos como que malditos, mas a morte de Jesus veio para nos redimir da maldição, que ela não tenha mais poder sobre a nossa vida. Isto só foi possível por meio da morte de Jesus Cristo. Este é o primeiro propósito da morte de Jesus a nosso favor. O segundo propósito da morte de Jesus foi que ele morreu para cumprir a vontade de Deus. O estabelecido por Deus era este, que somente através de sacrifício é que o homem, a humanidade, poderia ser reconciliado e redimidos com Deus. E Jesus assumiu este lugar por obediência.
e disse: Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Pai, a tua vontade. Então Cristo morreu para cumprir o desejo, ou seja, a vontade de Deus para benefício da humanidade. Terceiro lugar, a morte de Jesus, o terceiro propósito, foi para nos livrar do pecado. Uma vez entrando o pecado no mundo, entrou a morte, por isso que todos morreram e ficaram então destituídos da glória de Deus, separados. Mas com a morte de Jesus, um dos seus propósitos é nos livrar do pecado. Reconhecendo Jesus como Senhor e como Salvador, somos libertos, perdoados e transformados e passamos a fazer parte daqueles que servem e adoram a Deus na beleza da sua santidade. O quarto propósito da morte de Jesus foi reconciliar aqueles que eram inimigos do Senhor. Nós que outrora éramos inimigos, fomos reconciliados através do sacrifício de Jesus. O quinto propósito da morte de Jesus foi que ele morreu para que nós pudéssemos, através da sua morte, vivermos para ele. Então nós estávamos mortos em delitos e pecados. Com a morte de Jesus e a nossa salvação garantida por ele, nós fomos reconciliados, restaurados à nossa vida para servirmos ao Senhor e sermos reconciliados com Deus. Nos tornamos agora filhos de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, eu disse para que vivêssemos para ele, que a nossa vida fosse devotada a servir ao Senhor. Em sétimo lugar, nós observamos que Cristo morreu para nos levar para o céu, um lugar que ele foi preparar. Tudo isto só foi possível através da morte de Jesus. Então, em quinto lugar, para que nós vivêssemos para ele, para fazer o seu querer, a sua vontade aqui na terra. Em sexto lugar, o sexto propósito, para que vivamos com ele. Uma é viver para ele, estar à disposição, obedecer, cumprir. Outra é viver com ele, ter experiências pessoais na nossa vida pela presença do Senhor em nosso interior. Ele vem habitar em nós e nós vivemos com o Senhor. Então observamos 7 propósitos referindo-se à morte de Jesus. Apesar desta morte, como disse, triste, horrenda, lamentável, mas estava escrito na Escritura e haveria de cumprir-se. Nada do que aconteceu fugiu do que Deus havia determinado ao longo dos séculos pelos profetas, estão espalhados em toda a Escritura. Tudo se cumpriu. Nada ficou sem que fosse cumprido. E Jesus disse para que se cumprisse a Escritura. Até quando ele estava na cruz, estava terminando o dia e o sábado já vinha despontar, não havia como deixar os mortos expostos, porque o sábado era o descanso, então orientaram que viessem quebrar as pernas para adiantar a morte do crucificado. Ao primeiro e ao segundo, eles o fizeram assim, mas quando chegaram Jesus, ele já estava morto, já tinha rendido o espírito a Deus o Pai. Então, as suas pernas não foram quebradas. Cumpriu-se a profecia que disse: nenhum de seus ossos serão quebrados. Exatamente concernente às vestes de Jesus, foram repartidas entre os soldados, mas a túnica não foi rasgada, foi lançado sortes e um ficou com aquela túnica. Então veja quão interessante e importante é saber
que a Escritura se cumpre literalmente conforme foi determinado pelo Senhor nosso Deus. O Cristo, a quem servimos, a quem adoramos, a quem o glorificamos e amamos, ele atravessou por este caminho difícil e dolorido, mas ele não reclamou, ele não revidou, ele não voltou atrás, ele seguiu firme e cumpriu o estabelecido por Deus, para que hoje eu e você tivéssemos certeza de salvação, desfrutássemos de paz, de alegria, de direção, de proteção, de livramento, e que tivéssemos uma certeza da vida eterna, uma garantia que ele foi nos preparar lugar e virá para nos levar à presença do Senhor nosso Deus. Louvamos a Deus, glorificamos agradecido por Jesus ter assumido o nosso lugar na cruz do Calvário e, portanto, a ele glória, honra, louvor, poder, adoração e majestade pelos séculos dos séculos. E que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.